Fala, massa atleticana! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês, rapaziada. Então, vamos trazendo aí, cara, o pós-jogo desse Atlético Mineiro e Atlético Paranaense que marcou, né, a quebra aí de 12 jogos sem vencer. A gente conseguiu vencer o 13º jogo, a fase ruim do Galo, mas marcou muito o rebaixamento do Atlético Paranaense. Bom, rapaziada, a gente não tem nada a ver com isso. Infelizmente, a nossa vitória fez eles serem rebaixados. Mas a gente precisava da vitória para dar uma moral para esse time, o time poder responder também à torcida. E um ano de 2025, nós vamos para cima. A diretoria vai fazer um bom investimento. Se Deus quiser, o que a gente pede a eles, né? E a esperança de um ano melhor para 2025. Bom, rapaziada, sem mais delongas, bora tocar o vídeo, mas antes de mais nada, dá aquela moral pro canal, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu like. Valeu, rapaziada. Vamos tocar esse vídeo aí. Você citou aí o Atlético Paranaense foi o último rebaixado aí do Campeonato Brasileiro, o Criciúma já tinha ido, Cuiabá, Atlético Goianiense. Na derrota hoje para o Atlético Mineiro, o Paranaense caiu e no ano do centenário, isso tem um peso danado. A torcida já estava revoltada no jogo contra o Bragantino. E o Paulo Autuori falou sobre o rebaixamento. Vamos lá. Respeitar três coisas: quem, quando e onde, tá certo? Aqui não é lugar para se ficar personificando o erro e culpando alguém, não é o momento, né? E tampouco é o local certo para isso. Eu digo que erramos, e erramos, senão não estaríamos nessa situação. E os erros, na minha perspectiva, aquele que foi o principal foi a quantidade de mudanças de lideranças que tivemos e que aí não conseguimos construir um grupo, mais do que uma equipe, um grupo. E você só consegue atingir objetivos quando você tem grupos fortes nos 4 pilares importantes, que é físico, técnico, tático e mental. Não, os erros, eu já, na única entrevista que eu dei, eu fui claro. As coisas não acontecem no final. Nós tivemos, como equipe, muitas e várias oportunidades de estar agora extremamente tranquilo. Não vamos ficar arrumando justificativa nem bengala. Não fomos competentes para isso. Nos momentos em que estiveram todos nas nossas mãos e que nós deveríamos ter tido uma resposta positiva. Não foi falta de entrega, não foi falta disso. Não tivemos a competência necessária para, nos momentos que tivemos, e não foram poucos, de fazer as coisas da melhor maneira possível. Vocês conseguem identificar onde exatamente o caldo entornou para o Atlético Paranaense? Porque o começo de ano foi até de empolgar, né? A gente falava A do ausência do Sul-Americano. Petralha. A ausência do Petralha, a saída do Cuca, que Começa a obviamente... desencadear muita coisa ali. Passou muita gente que não entendeu o que era o clube, porque o clube passou muitos anos sendo entendido apenas pelo Petralha. Toda a ascensão do clube tem a ver com o Petralha, não é assim? Ele é o dirigente mais, assim, digamos assim, icônico dentro de uma instituição que eu já vi em toda a minha vida. Porque não tem uma outra era positiva sem o Petralha. E veja bem, não é que o Atlético foi rebaixado pelo Petralha, mas a ausência do Petralha nos traz uma realidade de um outro Atlético. Se você parar para ver, há 2 anos atrás, o Atlético foi vice-campeão da Libertadores contra o Flamengo. Sim, uma campanha digna. E muita coisa começa... Você demora, não vai ter um novo Petralha, você demora a estabelecer um novo modelo com essa pessoa que controlou tudo, desde a compra do cafezinho até a construção do estádio, até a montagem de elencos campeões. Mudança você demora de camisa, a entender, sim. você demora a entender. Acho que isso te ajuda a partir de um ponto para começar a tentar explicar. Aí vai ter erro, e aí vai ter erro de jogador, de montagem de elenco, de dirigente, de comissão técnica que passou. Mas o problema foi não terem achado um técnico depois que o Cuca saiu, E né? assim, o principal... De um Atlético que jogava bola no início da Sul-Americana. bem. Seguindo o raciocínio do Pedro, a raiz do problema é o próprio Petralha, porque não é capaz de criar uma sucessão, de estabelecer ali uma liderança entre dirigentes do clube, entre conselheiros, um conselho que é totalmente pró-Petralha, que não tem divergência, em que ele toma as decisões. Então, mesmo afastado, quem tomou todas as decisões da temporada foi o Petralha. Então, as digitais dele, mesmo não frequentando o dia a dia no CT do Caju, estão nesse rebaixamento.
Aí eu sou obrigado a dividir com quem mais pode ter opinião e não dá para olhar só para o Petralha. Não dá para olhar só para ele. Não dá. Mas ele chancelou todas as decisões. O Petralha é quem contrata o Martim Varini, um técnico inexperiente, depois de Cuca, Osório, e aí vai para salvar a temporada com o Lúcio Gonçalves, outro técnico inexperiente, um cara que um segundo clube na carreira, poucos jogos nesse nível de competição em Série A. Então, e o Petralha assinou tudo isso. Nenhuma decisão foi tomada à revelia dele. Então, não é só o Petralha, há mais personagens, jogadores que estiveram abaixo. O elenco do Atlético, mesmo com falhas ali, poderia ter sido reforçado no meio da temporada, já percebendo que a coisa estava difícil e não aconteceu. Mesmo depois da chegada do Autuori, o Autuori chegou quando a janela ainda estava aberta e não contratou ninguém. Mas ainda assim, o principal responsável, assim como também foi o protagonista em conquista de título pelo rebaixamento, é o Petralha. E uma ironia, né? O Atlético Paranaense rebaixado no ano do centenário, assim como Coritiba, que caiu em 2009, ano do centenário. Havia até ali muita provocação da torcida do Atlético em relação a isso. Coritiba ter caído no ano do centenário, agora acontece também com o Atlético. O futebol brasileiro tem seus caprichos, né? O Atlético Paranaense era um entre vários clubes que tiveram sucesso sul-americano recentemente, envolvidos nessa última rodada, não só na última rodada, envolvidos nesse final de Campeonato Brasileiro, com alta possibilidade de rebaixamento. A última rodada chegou com 4 clubes tentando evitar uma vaga, e o Atlético Paranaense e o Bragantino, que fizeram final de Sul-Americana recente, 2 desses clubes. O Fluminense, campeão da Libertadores do ano passado, um desses clubes. O Atlético Mineiro, finalista da Libertadores desse ano, um desses clubes. Uma loucura completa. O nível está muito alto do Campeonato Brasileiro. O Santos, que foi a final também recentemente do campeonato da Copa Libertadores, rebaixado no ano passado. O que a gente fala do Palmeiras, para explicar o sucesso do Botafogo e para projetar o ano que vem, a margem para você pisar fora da linha no Campeonato Brasileiro é muito pequena. Você vai dizer que o projeto de futebol do Red Bull Bragantino naufragou? Não, mas há uma realidade do que se pretendia investir, do que necessita hoje do futebol brasileiro, que talvez precise de um alinhamento novo com a empresa, com a mãe, com a Alemanha, tudo mais. O Atlético Mineiro vai pisar fora da faixa, errar 3, 4 meses ali, vai brigar. O Fluminense foi campeão no ano passado, erra na montagem de elenco, na troca para esse ano, no que quer, vai brigar. Então, assim, tem muito pouca margem para você vacilar no futebol brasileiro. Quem está em ascensão, por isso que aquele exercício que a gente faz aqui no início do ano, virou o ano, linha de passe. Quem vai ganhar o... Cara, isso é uma casca de banana. Tá cada vez mais difícil. Quem termina em ascensão, você não consegue virar e falar que vai se sustentar para 2025. Olha, tem time sul, Corinthians agora que está subindo, vai pegar um foguete, vai brigar. Não sei, a gente não sabe qual vai ser o desdobramento interno, qual é a política de investimento, como é que isso vai ser visto. Sabe, tem uma nova dinâmica entrando em vigor em 2025 de distribuição de receitas, que até o rebaixamento impactava. Então, a margem está muito pequena para você vacilar. Talvez seja bom para a competitividade. Espero que os dirigentes de todos os clubes tenham acesso à sua fala, com a qual eu concordo plenamente. É muito principalmente perigoso quando concorda principalmente quando aqueles Talvez clubes, seja bom de não principalmente quando são clubes que parecem mais bem geridos do que são, e no final das contas, quando a gente olha com frieza, não são. Mata-mata ali engana, uma final ali engana, é isso? Faltou um tema aqui nesse programa ainda. É bom, né? Quase que ele entrou no tema. Bom, rapaziada, você viu um corte aí do Linha de Passe falando muito sobre esse jogo dos dois Atléticos. Acabou que, infelizmente, acabou falando muito mais do Atlético Paranaense, né, rapaziada? Mas falou muito desse jogo e marcou, né? Ficou marcado com um rebaixamento do Atlético Paranaense. Bom, rapaziada, eu quero que você deixe nos comentários aí o que você achou desse jogo e de a gente ter rebaixado o Atlético Paranaense. Rebaixamos o Galo, verdadeiramente rebaixou o Furacão. Rapaziada, não se esqueça, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.